Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez com 3 Pontos Podcast, o seu podcast semanal. Aqui, Gabriel, a gente preza por trazer sempre temas relevantes para toda a sociedade e temas que vão agregar o seu dia a dia, no seu conhecimento, né? E é isso. Sigam a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, YouTube e no Spotify, arroba 3 pontos PDC no Instagram, né, no Instagram e nas outras também. No YouTube, o link é youtube.com/3 pontos PDC, arroba 3 pontos PDC, desculpa. E no Spotify é só procurar 3 pontos podcast. Sigam a gente lá nas nossas redes sociais, serão bem-vindos. Se inscreva também, né? Deixa o like, compartilhe. Esses recados tem que ser com você, não adianta aqui passar para mim, isso que não funciona. E os nossos patrocinadores? Vamos lá, Brindes Online aqui, ó, sempre com material de ótima qualidade, preço, qualidade e entrega, agilidade, né? Tempo de entrega, agilidade, elas são muito boas. Mandar um abraço aqui mais uma vez para Marília e para Carol. Valeu, galera. @Brindes Online. @Brindes Online. E outro patrocinador nosso é o Juslocks Cowork, que fornece esse ambiente aqui, que é muito legal, climatizado, material de boa qualidade também, as câmeras, microfones, som, é aconchegante, né? Todo mundo que chega aqui se sente abraçado realmente. E é isso, e hoje, Gabriel, a gente vai conversar aqui, bater um papo com quem? Fala aí. Ela é uma fera em segurança, né, proteção de dados, certo. Inteligência artificial. Ela é bacharel em Direito, mestre em Direito também. Sim. E agora está também concluindo o curso de Tecnologia da Informação, né? Cada vez mais migrando para essa área que é o presente e futuro, né? Sim, verdade. Então, por favor, se apresente, Alessandra Siqueira. Opa, pessoal, boa tarde, né? É um prazer estar aqui. Muito obrigada a vocês pelo convite. E eu acho que a gente vai poder fazer um bate-papo bem interessante. Então, minha história, começando com minha história. Eu, na verdade, não escolhi o direito primeiro, também não escolhi a tecnologia primeiro. Eu escolhi a minha formação literalmente no último dia de inscrição no vestibular. Porque eu estava querendo fazer direito, queria fazer ciência da computação, queria fazer relações internacionais, queria fazer medicina, jornalismo, então um monte de coisa. Como 90% dos jovens adolescentes, né? E aí eu escolhi o direito porque eu achei que era a área mais ampla dentre todas essas e que eu poderia ir para várias coisas. E aí foi só na metade da faculdade pro final que eu comecei a ver uma intersecção entre direito e tecnologia de uma maneira muito mais específica do que as pessoas falavam naquela época. Inclusive, quando eu falo naquela época, eu tô falando de 2013. É isso que eu ia perguntar. 2013 não existia a matéria de direito digital. O direito digital não era algo. A gente chamava de direito eletrônico. Sim. E basicamente estava distrito a crimes virtuais. Na minha no meu TCC, na época também era TCC. 13 você estava terminando a graduação. Isso. Na verdade, terminei em 12. Terminei 12. Sim. Foi 2012 isso. Desculpe. E aí minha monografia foi sobre direitos humanos no ambiente virtual. E aí, naquela época... já em 2012 ela já tratava dessa temática, né? Já massa. Pra você ter ideia, minha banca foi uma banca toda de criminalistas, porque ninguém sabia direito pra onde é que eu tava indo. Sim. Então, minha banca foi 100% de criminalistas, mas o tema da minha banca foi direitos humanos, em última instância. E pronto, a partir daí eu comecei a entrar mais nessa área, e de uns 5 ou 6 anos pra cá deu um grande boom no direito digital. Então hoje ele já é uma matéria, hoje ele já é um campo de direito, hoje já tem profissionais na área. Na minha época também não tinha, era completamente inócuo. E aí, entrando dessa parte de direito digital, eu comecei a ir pra área de proteção de dados. Na verdade, ali, quando eu comecei a entrar nessa área, eu falei, olha, o meu conhecimento que eu tenho não é o bastante. Porque eu não posso falar de direito digital sem entender a tecnologia por trás. Tá. Entender bem. Porque eu não posso argumentar, não posso fazer minhas teses, não posso escrever sobre coisas que eu sei só de uma maneira abstrata. Só pela visão do direito, vamos dizer assim. Exato. Né? E aí eu comecei a fazer cursos, migrei mais ou menos, né? Eu hoje transito nessa área.
entre as duas grandes áreas de Direito e Tecnologia. E aí fui fazer cursos, formações, até eu falar assim, não, agora eu entendo do que eu tô falando. Tá, perfeito. Só para entender, assim, hoje você trabalha com proteção de dados, certo? Você presta esse tipo de serviço para empresas, é isso? Como é que funciona a sua sistemática de trabalho? Então, hoje eu trabalho com consultoria, faço consultoria em proteção de dados, em inteligência artificial, de maneira geral. Consultoria para advogados também, que agem em processos que lidam com coisas relacionadas ao digital, que eles não sabem muito bem ainda como proceder. Então, eu trabalho basicamente como consultoria. Na proteção de dados, é consultoria para empresas, implementação de LGPD, segurança da informação. Tem muita consultoria também de IA para empresas, para pessoa física, para saber a própria pessoa física como usar, né, as ferramentas. Então, mais ou menos hoje, o meu trabalho maior é nessa parte de consultoria. De consultoria. Isso. Sim. Perfeito. E a inteligência artificial entrou em que momento, assim, na sua carreira, né? Porque você falou que graduação, você terminou o curso, você escreveu Direitos Humanos, Isso. mais voltado já para a área de tecnologia, de alguma forma, né? Isso. E o mestrado você fez posterior, demorou quanto tempo? Demorei. O mestrado eu fui fazer em 2019. 19, tá. E nesse período aí, chegou a IA de alguma forma? Como foi que a IA chegou aí? Então, a IA chegou mais ou menos nesse período mesmo. Quando eu estava estudando mais sobre tecnologia, que eu estava lendo sobre IA de uma forma mais abstrata. Tá. Numa parte mais filosófica de será que um dia existirão seres tecnológicos que mimetizam o ser humano 100%? Então, eu estava mais nessa parte filosófica. Mais ou menos 2019, 2020, que foi quando eu entrei no mestrado, as grandes ferramentas de IA também começaram a aparecer de uma hora, uma aqui, outra ali. E aí eu comecei a ler sobre isso. E foi quando eu falei, acho que minha dissertação de mestrado eu quero fazer sobre inteligência artificial, na visão do direito. E aí meu tema foi, pode um robô julgar? Pra gente entrar nas entrelinhas sobre... Tema, e é interessante, eu estava dando uma olhada aqui antes da gente começar. Um dos primeiros tópicos do seu mestrado, da dissertação, né? Eu acho que é algo como, pode uma máquina pensar, Isso. de fato? Isso. Isso daí tem a ver com essa parte filosófica da inteligência artificial? Toda a minha parte introdutória da minha dissertação é pura filosofia da mente. Por quê? A gente vai falar sobre inteligência artificial. O que é inteligência? Por que ela é artificial? O que é inteligência? Só humanos podem ser inteligentes, máquinas podem ser. Aí vem, máquinas podem pensar. Caso positivo, se elas podem pensar, por que não julgar também? Fala um pouquinho pra gente disso aí, dessa coisa essa parte é meio viagem. Isso aí é viagem. Então, Vamos lá, fala aí um pouquinho. Eu parti dessa ideia de... Se eu chegar e falar que um robô não pode julgar, um robô ele não pode pegar precedentes, juntar algoritmos e aplicar um caso. Por quê? Porque assim, a própria Constituição diz que o juiz é uma pessoa natural, mas fora a Constituição, qual é a implicação prática? Isso, no caso, é uma das conclusões do mestrado, É uma das né? conclusões, Certo. Mas na prática, por que uma máquina não pode fazer isso? Todos os artigos que eu lia, na parte artigos da área do direito, eles são muito protetores, entre aspas, de uma humanidade. Não, certas atividades, elas são prescritas aos seres humanos. Máquinas não podem fazer porque máquinas elas não podem pensar diferente de coisas que elas já foram produzidas para fazer. Seres humanos é que tem a capacidade crítica, que eles podem olhar um caso, ver se o caso realmente ele é, entre aspas, justo ou não. Máquinas não poderiam fazer isso. Novamente, por quê? Aí vem a parte da tecnologia, que diz que, não, os juízes devem ser extintos, máquinas devem promover decisões e sentenças porque elas são mais justas. E entregam lá um monte de correlações e cálculos. Mas eu acho que a parte inicial é o que é o julgamento, o que são conceitos abertos como justiça, conceitos abertos como fazer a justiça. Sim. E se máquinas podem emular esses conceitos mais abertos. Porque a gente sabe muito bem que máquinas podem emular coisas técnicas que fazemos dia a dia. Máquinas são muito melhores em cálculos que a gente. Então nunca uma pessoa de cálculo vai ser melhor que uma máquina. Mas e esses conceitos abertos?
E aí a gente precisa ir para esses conceitos abertos. Quem pensa esses conceitos abertos? Sim. E de onde veio isso? E aí foi que eu fui indo, até chegar na própria ideia de mente e de consciência. Caramba, velho. Que caminho. Caramba. Que caminho. Você teve que fazer um caminho, talvez, de trás para frente, isso, né? Do final para o início. E é meio assustador pensar um pouco nisso, porque quando se fala em inteligência artificial, é um assunto com certeza muito recente. Sim. Como você falou, começou a surgir umas e outras ferramentas tem muito pouco tempo. Então, o que eu sabia de inteligência artificial, por exemplo, até 2015, talvez, era o que o Matrix mostrava. Sim, né? sim. Então, eu fico pensando, rapaz, será que a gente vai chegar num ponto que as máquinas vão dominar a gente? E esse é um ponto muito tratado na filosofia. Por exemplo, Descartes já falava sobre seres autônomos. E ele dizia que seres autômatos, eles nunca seriam semelhantes a seres humanos, porque eles não teriam a consciência. Descartes tinha uma visão dualista, que mente e consciência eram separados. E aí outros filósofos falando sobre isso, mas já dentro do cerne do que a gente está vendo hoje. De uma ideia um pouco abrangente, só que a gente olha para hoje, para situações onde a IA entra, e a gente fala, poxa, será que ela deveria realmente entrar ali? Sim. E aí vem toda uma ideia sobre urbanismo, transhumanismo, e vem toda uma viagem. Mas eu acho que essa viagem ela é válida. Porque eu acho que essa viagem ela faz a gente pensar criticamente. Não, válida e importante, né? Exatamente. Sim. Por conta dessa parte mais crítica aí, né? Você tem que criar esse raciocínio crítico. Exato. Né? Para saber, no meu entendimento, assim, né? E aqui o entendimento de quem não entende nada. Para saber o limite, né? Até onde ela vai, Exato. até onde ela entra ou não entra, enfim. Os limites, né? Da inteligência artificial. Porque quando a gente trata de uma ferramenta como a IA, nós seres humanos temos a ideia de que a ferramenta está sempre certa. Eu uma vez peguei um Uber e estava tendo uma obra que estava tendo ali na Ivo do Prado. E eu sabia que estava tendo essa obra. E aí eu falei pro Uber, não vá pela Ivo do Prado, não, porque tá tendo a obra, entra. Ele, não, mas o Waze tá mostrando que eu vou. Aí eu falei, mas eu sei que tá tendo essa obra. Eu tenho certeza que a gente vai parar. Ele, não, porque o Waze tá dizendo que é pra ir por aqui. Aí eu falei, tá bom, vá por aí então. Aí essa tava tendo a obra. O Waze tava errado, porque a gente demorou anos, horas ali. E eu falei assim, como a gente confia tão cegamente no que a ferramenta nos mostra? Sim. Né? E essa confiança, eu acho que ela é temerosa. Lógico que a gente tem que confiar, porque senão a gente vai estar aqui, será que minha calculadora tá certa, tá errada? Mas a gente também tem que fazer, às vezes, o pensamento reverso, de olhar para o mundo como o mundo está, né? E do que é mostrado pra gente versus o que uma ferramenta tá dizendo que a gente deve ou não fazer. Você acha que, em razão disso, nas funções que as pessoas exercem de trabalho mesmo, a IA não substitui o humano? Ou você vê que existe uma relatividade nisso? Então, já fizeram alguns estudos sobre isso, e a ideia é que a IA vai entrar 100% em situações onde existe muita técnica e muita repetição. Então, cálculos. Tá. Ela vai entrar 100% ali. Naquilo que exige mais humanidade, um trabalho, por exemplo, de um cuidador, de um psicólogo, de um enfermeiro, a IA não vai ter como entrar. Um subjetivismo mais. Um subjetivismo, empatia, situações como empatia, compaixão, ela não vai conseguir emular tão bem quanto. A advocacia, tira aí uma dúvida. Então, a advocacia a gente estaria ali no meio que termo. É um misto, né? É um meio termo, é um misto. Eu acho que ela é importante, eu acho que ela é essencial, eu acho que como uma ferramenta, na verdade, mais do que uma ferramenta, ela vem para tirar um pouco da carga cognitiva, de trabalhos repetitivos, de você analisar certas coisas que você perderia tempo analisando, mas ao mesmo tempo ela não pode substituir nunca aquele trabalho manual de você pesquisar, procurar entender daquilo que você está falando. Isso ela não vai substituir. Então, para trabalhos, por exemplo, como a advocacia, eu acho que o pensamento crítico do profissional de direito, ele é insubstituível. Não tem como, a gente precisa pensar fora da caixa. Para mim, o direito é você pensar fora da caixinha. Você colocar um sentimento numa petição, talvez, né, é difícil para a inteligência artificial, né? O humano faz isso com uma facilidade maior, até por conta da característica, né? Você ouvir um cliente
e transformar isso numa petição, num sentimento dentro da petição. Então, né? vamos lá. Se é para viajar, é possível. E você falou assim, é difícil, talvez seja difícil para a inteligência artificial colocar um sentimento numa petição. Mas a pergunta é possível ela colocar sentimento na petição, por exemplo? Então, ela vai emular situações do tipo: veja, digníssimo magistrado, como essa situação é injusta e etc. Ela vai, claro que ela vai conseguir fazer isso. Mas aí vem a ideia assim, vai ficar muito padrão. A pessoa vai olhar aquilo e vai falar, vixe, que brega. Sabe? Não vai ser. Dá pra você analisar ali o que é uma coisa muito montada e o que não é. Você consegue ainda ver um pouco de subjetivismo. E aí meu ponto é que a IA vai substituir muitos profissionais que são abaixo da média. Tá, Eu acho que a ideia é essa. Porque, por exemplo, entre você ser diagnosticado por um médico que você sabe que não estuda versus uma IA que tá ali com a base de dados de 1 bilhão de gigabytes, se você for pôr a IA, acho que vai me dar uma resposta mais específica do que uma pessoa que não estuda. Massa, entendi. Então acho que a gente vai ver uma divisão aí de profissionais e que aí vem o meu ponto, que a ideia central e que a gente tá vivendo hoje de um mundo de redes sociais, etc, não tá indo para o lado de você se aprofundar, de você estudar, tá indo para o outro lado. Claro, perfeito. Então acho que a gente vai ver nos próximos anos uma divisão de profissionais aí. Pois é, então a primeira dica que fica é não seja um profissional abaixo da média, senão você vai ser substituída. Eu acho não que seja um profissional formado pelo Instagram, né? Exatamente. Porque tem muita gente que tem como base de vida o Instagram, né? Assim, em termos de conhecimento. Isso eu acho muito perigoso. É muito perigoso. Se for fazer um recorte disso, às vezes a pessoa que está produzindo o conteúdo no Instagram ali, ela realmente tem aquele conteúdo. Sim. Mas a pessoa que está vendo, ela só está consumindo o Instagram da pessoa que na verdade foi lá a fundo e estudou mesmo. Exato. Né? Então não seja um profissional de Instagram. Ou de cursos de 20 minutos a aula. Exatamente. Então, dentro disso que a gente está falando, o que é de fato a inteligência artificial? Então, a ideia por trás da tecnologia da inteligência artificial é justamente emular a mente e cognição humana. Então, é criar uma máquina que faça o que humanos fazem. Essa é a ideia central dela. Qual é a tecnologia por trás dela? A ideia por trás dela é que ela utiliza softwares e algoritmos completamente elegantes, mais complexos, que conseguem pegar padrões e colocar esses padrões no output, que a gente chama. Ela consegue pegar algo e devolver algo que seja semelhante ao que um ser humano faz. Então a ideia da inteligência artificial é realmente substituir os seres humanos em sua cognição. Essa é a ideia central dela. E isso ajuda a gente como? Ajuda a gente em inúmeras situações. A gente não precisa pegar mais... A gente tá olhando o mapa, não precisa ali pegar o mapa, a gente já consegue ali fazer, o Google Maps dá, ou qualquer outro aplicativo dá. A gente não precisa fazer mais contas gigantes, tá ali, ela consegue fazer com que a gente não perca tempo nessas tarefinhas repetitivas. Então a ideia por trás dela é realmente isso, é emular o ser humano. Por trás dela existe, como eu falei, muitas outras coisas. Existe, quando a gente fala de IA, de forma geral, a gente está falando de aprendizado de máquina, a gente está falando de toda uma gama de ferramentas e etc. que são por trás dela. E a gente está falando também de algoritmos, que algoritmos eles são nada mais nada menos do que receitas. Então o algoritmo ele vem para um se então, se eu faço isso, então aquilo. E aí a gente não pode resumir muito a IA, porque a IA realmente é complexa, mas a gente também não pode endeusar a IA como uma grande ferramenta que caiu dos céus e que veio abençoar essa terra. Ela é uma ferramenta. A gente não pode também tirar a importância, é uma ferramenta poderosa, é uma ferramenta que vai realmente modificar certas transformações humanas, mas que também não deixa de ser uma ferramenta, algo para nos auxiliar. Eu tenho uma visão da IA, e aí você falando, acendeu ainda mais essa visão, que é o seguinte, a gente vive num mundo
que está cada vez mais acelerado. Sim. E o fator tempo, ele tem sido cada vez mais importante na vida das pessoas, né? Você ter tempo para fazer algo, o tempo está cada vez mais escasso, tudo que é escasso, ele se torna mais importante, valorizado, vamos dizer assim. E a IA, ela vem muito para otimizar esse tempo nas tarefas que você já desempenhava, né? E aí, assim, meu ponto de vista, repito, como leigo da história, não sei, não uso muito pouco, é que ela vem para ajudar, substituir. Eu pelo menos não me sinto ofendido não pela IA, né? Eu não me sinto ameaçado, era essa palavra que eu queria. Eu não me sinto ameaçado, entendeu? Mas ela vem para otimizar o tempo. É isso que acontece quando você é uma profissional acima da média. Não é o caso, né? É só assim a minha visão, né? Sim. Faz sentido essa visão? Sim, é isso, é né? isso, é. Massa. De forma geral, sim, vem para auxiliar os seres humanos em tomar decisões complexas. Sim. Ela vem para auxiliar nisso. De forma geral. E para substituir algumas atividades. E sim, para substituir algumas profissões. Também vem para isso. A ideia de otimizar, ela não é só também na busca por alguma jurisprudência. Falaremos disso já, que não busca jurisprudência pelo ChatGPT. Mas ela vem para, inclusive, por exemplo, o call center. Raro você conseguir falar com um ser humano. Às vezes eu ligo pro call center e fico, cara, eu não quero falar com um robô. Haja paciência. Não quero falar com você. Não, mas ele sempre tem um robô para lhe atender. Exatamente. Sempre tem um robô para atender. E eu falo, não. E, por exemplo, essas situações de call center, essas mensagens que a gente recebe, já tá quase 100% tudo automatizado. Sim. E aí vem a questão, se você pode pagar um preço fixo por uma máquina, para que você vai pagar por pessoas com direitos trabalhistas, etc, etc. Então, tem essa parcela também, que a IA vem, e ela vem muito, porque para a pessoa que está pagando ali, ele vai achar que é muito melhor pagar um sistema, 100%. Com certeza. Inclusive, ele pagando o sistema, com certeza ele vai manter funcionários, mas ele vai manter muito menos funcionários do que ele manteria se não tivesse o sistema, né? Sim. E aí, falando, por exemplo, de call center, realmente, para você conseguir falar com um ser humano ali, é muito difícil. Por exemplo, a inteligência artificial, tem todo sentido eles colocarem, porque a inteligência artificial ela não vai ter o poder de negociar com você, por exemplo. Eu lembro agora de um caso que a gente resolveu aqui administrativamente, de uma empresa aérea, que não queria remarcar a passagem do cliente. E para falar com um ser humano e conseguir negociar e explicar que não, ele tem direito sim, porque foi o concurso que foi alterado, e enfim, argumentar foi muito difícil. Foi muito difícil. Custoso. Inclusive, o falar com o humano, ele está sendo hoje um artigo de luxo. Quando saiu o Meta Verified para todo mundo, né, que é o coisinha azul da Meta, verificado no Instagram, uma das coisas que tinha ali suporte com o ser humano. Era um dos pontos para você falar com ele. E quem já tem problema com o Instagram sabe que o suporte deles é péssimo, horrível, não existe. Então, você falar com o ser humano, que o ser humano tá lá, não, vou ver o que eu posso fazer, é um luxo, um artigo de luxo. Então, a gente tá caminhando para uma situação onde a atenção humana, ela vai ser um artigo de luxo que vai ser cobrado à parte, com certeza. Com certeza. Nunca tinha parado para pensar por esse... vou botar isso nos meus contratos. Olha, para falar comigo tem um plus aí, entendeu? Pode colocar. Porque senão você vai falar com a máquina. Que é tudo orgânico. Rapaz, realmente nunca tinha parado para pensar nisso, não. Ainda mais com essa questão do verificado. Sim. Realmente como se fosse uma elitização mesmo, nesse sentido, assim. Isso. Então, mas isso... Vou viajar aqui. É uma valorização ou uma desvalorização ao trabalho humano? Acredito que, assim, hoje em dia acho que é mais uma precarização, mas não sei como é que vai ser daqui a alguns anos. Sim. Mas que tá, o que aqui também o Estado como um todo está fazendo para barrar essa... Para olhar para isso. Para olhar para isso, porque a nossa Constituição também manda que o Estado proteja o trabalhador, né? Tá. Dos meios de automação. E o que é que a gente tá fazendo para isso? Porque assim, eu não vejo nosso país como um todo, acho que o mundo como um todo não está se preparando
incorporar o que vai acontecer quando a gente tiver essas demissões em massa pela interferência de sistemas automatizados. Sim. Esse assunto fica aqui. Todo mundo, né, assim, caramba, onde é que isso vai parar, né? Porque é uma grande interrogação mesmo, onde isso vai parar, né? Exatamente. Vamos voltar aqui um pouquinho para o direito aqui para ver se a gente aterra, né? Porque é mais a nossa área. Você falou na sua tese lá da questão do robô julgar, sim, né? Você concluiu pela impossibilidade. Sim. E aí você falou que vários fatores. Um deles é a própria Constituição, sim, que ele fala que o juiz tem que ser natural. Outros é essa questão do banco de dados que tem lá, né, na IA, enfim. Que eu não sei bem como é que funciona, mas eu entendi que é tipo um banco de dados, né? Que ela tem, né? Ela tem enfim. E aí, para o robô julgar, a inteligência artificial julgar, ela levaria em consideração outros julgados e a legislação. Ela tem essa capacidade de colocar esse banco de dados para ela decidir, isso atrelado ao subjetivismo do próprio processo ali. E eu já quero agradecer a Letícia, viu, Letícia, por essa pergunta, foi muito pertinente. Então, sim, o forte da IA é justamente buscar padrões e reproduzir padrões. Quando a gente fala de IA generativa, que é essa IA que a gente hoje lida com o ChatGPT, que é a IA que você fala como se fosse ser humano, que ela está ali gerando em tempo real o output dela. Eu esqueci a palavra em português, incrível. Se alguém tiver. É saída, né? Pronto, a saída. Que tá ali gerando a saída em tempo real que você tá vendo. A gente pode fazer literalmente a mesma coisa com os padrões de decisão. Então ela tá lá, ela vai... O tribunal, vamos dizer que o tribunal ele pega uma amostragem de decisões baseadas em casos semelhantes e ela vai aprender que naquele caso semelhante ela vai dar aquela decisão. Tá. E aí quando os casos não forem 100% semelhantes, aí a gente vai ter que lidar com a ideia de a gente colocar naquela máquina um sistema de valoração para ela chegar a alguns pontos específicos. E é nesse ponto que a coisa começa a ficar cada vez mais e se. Porque a gente sabe, somos seres humanos, as situações são diversas. Sim. Vocês encontram no judiciário, a gente encontra no judiciário situações que a gente nem sabia que seriam possíveis. Perfeito. Né? Então, nessas decisões, como é que ela se comportaria? A IA hoje pode aprender. Ela pode aprender, ela pode dar seu próprio padrão de valores e sair com uma decisão que ela realmente se amolde ao caso concreto. Poderia, tecnicamente sim, é muito possível. Eu não queria interromper, mas... Não, pode ir. Enfim, e aí a gente tinha uma pergunta aqui sobre justiça, mas nesse caminhar aqui, na minha cabeça, surgiu uma nova pergunta sobre o mesmo tema, que seria, levando em consideração esses outros julgados que ela teria no banco de dados, a legislação, sim, e etc., ela poderia criar o próprio conceito de justiça? Sim. Sim. Meu irmão, que doideira. Sabia mesmo essa inteligência, viu? Lógico que vai ser com um humano olhando, mas ela poderia criar... Sob a supervisão de humano, mas ela poderia criar, e aí a capacidade computacional gigantesca, ela vai criando valores para situações específicas, até chegar a um determinado ponto, sabe? Ó, isso aqui que aconteceu ruim, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui é bom, então acho que a saída é essa. Plenamente possível. Ela criar o ideal de justiça. Tá. Agora, por que hoje, você falou eu fiz esse questionamento desse banco de dados, né, outros julgados e tal, por que hoje a IA, quando você pede lá para ela fazer uma petição e colacionar uma jurisprudência, ela inventa uma jurisprudência, ela não tem completamente. Por que isso acontece? Então, tem alguns fatores. O fator é que ela vai pegar do banco de dados que ela tem, então ela vai criar lá, a não ser que você pode especificamente falar, não crie jurisprudência, busque em sites oficiais. Hoje o ChatGPT já tem essa função de busca. Então, eu vou lhe interromper, desculpa. Eu já fiz isso e não deu certo. Ela é burra.
tá vendo, ela não é tão Porque assim. vou dizer qual foi o contexto, né? Eu soube que teve um caso aqui em Sergipe que um magistrado utilizou a IA tal, e teve um problema muito sério, criou um problema. E aí eu disse, porra, o que é isso? Aí fui lá no chat, aí coloquei, né? Chat, me mostra a jurisprudência de tal tema. Eu inventei lá um tema lá e botei. E aí ele colocou, aí eu fui pesquisar a jurisprudência, não existia. Eu disse, chat, eu preciso de uma jurisprudência que exista e que seja de sites oficiais. Ele criou outra. Eu disse, porra, esse cara também é bom. Às vezes, se você colocar o comando busque na internet, ele, ao invés de pegar do banco de dados deles, ele vai pegar da internet antes e depois traz para você. A ordem às vezes importa. E aí talvez ele traga a jurisprudência que exista. Isso, busca na internet e me dê a fonte. Que legal. Aí às vezes talvez ele traz. Mas ele continua sendo muito ruim para a jurisprudência. O que ele vai pegar são teses repetitivas, julgamentos especial, extraordinário, repercussão geral, isso aí ele ainda consegue pegar. Tá. Jurisprudência específica ele ainda alucina muito. Não tem uma resposta 100% correta, mas a ideia é que a máquina, ela quer eficiência, certo? Sim. Ela não tem a ideia do que é certo e o que é errado. Tá. Né? A gente sabe o que é certo e o que é errado, ela não. Então é eficiente para ela essa informação aí foi muito importante. Que ela não sabe o que é certo ou errado. Para ela criar o conceito de justiça não é fácil, né? Não, teria que ter uma supervisão humana, mas assim, nem a gente sabe. Sim. Desculpe, ele interrompeu e volte aí onde você estava. Então a ideia é que ela quer ser eficiente. Na eficiência dela, o mais eficiente é ela buscar na base de dados coisas que fazem sentido e joga lá. Tá. Então, uma das ideias por trás do porquê ela alucina tanto com jurisprudência é isso. Entendi. E aí você tem que restringir nos comandos que você dá pra ela pra ver se ela consegue. Mas mesmo, anteontem, eu tava querendo explicar pra minha irmã que tá se formando um artigo da 4.320. Eu falei, e eu não tava conseguindo explicar de uma maneira que ela estivesse entendendo. Aí eu pedi pro chat GPT. Explique o artigo tal, eu dei o artigo da lei 4.320, ele me trouxe outro artigo. Aí eu falei, cara, eu não tô acreditando que eu tô dizendo o artigo, eu tô dizendo qual é a lei, e você tá me interpretando um outro. Aí eu falei, eu fiquei até onde ela vai. Aí eu perguntei 3 vezes, na 4ª vez eu desisti. Eu desisto. Aí eu copiei e colei pra ela me trazer uma explicação mais simples. Mas é bizarro. Sim, quantas vezes eu tive que falar com a máquina, e aí quando a gente fala de otimização, a gente precisa levar também em consideração isso. Às vezes a gente perde muito mais tempo tentando que a máquina faça o negócio certo. Do que se a gente for lá e... Do que a gente foi lá e fazer. Tá. Interessante. Eu uso muito, e aí a gente também pode entrar já nesse tema de inteligência artificial como ferramenta. Eu já usei muito durante os meus estudos para, por exemplo, fichar julgamentos. Sim. Um que eu lembro assim rapidamente, tema 988 do STJ sobre agravo no instrumento, o rol, enfim. Eu peguei... Fora do rol, né? Se eu o rol é peguei taxativo. Isso. Enfim. Eu peguei o acórdão todo do voto da relatora, coloquei lá, fichei pra mim. Certo. E aí ela já me deu Sim. todo fichado por tópicos. Ela começa falando isso, fala que realmente a ideia do legislador era taxar, mas enfim, argumenta, blá, 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 e chega nessa conclusão. Pô, isso daqui me ajudou bastante embora eu tenha ido ler algumas coisas que realmente estavam lá no acórdão mais específicas, mas eu já fui direto no ponto. Então, a inteligência artificial como ferramenta, a gente já mencionou aqui que ela é muito, muito boa para otimizar o tempo. Mas você, como profissional do assunto, como é que você pode falar assim para a galera que está assistindo, como é que ela pode agregar no dia a dia das pessoas de forma mais eficiente? Acho que depende da situação onde a pessoa está. Assim, o que é que ela quer fazer, qual é o objetivo que ela quer fazer. Para estudos eu acho sensacional de você fazer, faça uma lógica reversa ou um comando que todo mundo fala que me explique como se eu tivesse 5 anos, que ela vai explicar para você um assunto de uma forma super simples. Você vai poder falar com ela, você pede a ela para ser tipo seu parceiro de estudo e vai falando para ela e vai pedindo para ela corrigir. Ela é excelente em correção de texto. Ela faz o texto realmente ficar mais elegante, mais coeso, ela mostra onde é que o texto está errado. Só que existem as maneiras de usar. Por exemplo, na minha opinião, se eu peço a IA para corrigir um texto, eu não vou pedir para ela simplesmente corrigir um texto. Eu vou pedir, corrija o texto, me diga onde eu errei e o que poderia ser melhor. Eu preciso entender o que é que eu fiz de errado.
hoje eu conheço gente que quando o ChatGPT tá fora, não consegue fazer nada. Tipo assim, não consigo fazer isso porque a pessoa perdeu a capacidade até mesmo de criar, de começar a criar uma ideia, um contexto, uma coesão. Então acho que das melhores ferramentas de IA, claro, a questão de cálculos é muito boa, a questão de reescrever. Ela é muito boa para criar imagens também, ela cria imagens muito boas, então às vezes você está precisando de uma imagem ali que tá na sua cabeça, mas que você não vê, você não encontra na internet, você quer fazer com que ele se torne realidade, e ela é perfeita para isso. Sim. Ela vem realmente como um aliado para deixar nós, seres humanos, sermos criativos. Ela vem para empoderar a nossa criatividade, nosso senso crítico, como a gente pensar, porque a gente vai ter tempo para isso. A gente não vai perder tempo fazendo coisas pequenas. Mas é isso, você tem que saber como usar. Se você usa mal também, você, além de não conseguir entender, porque para você saber que ela lhe deu uma jurisprudência errada, você precisa pelo menos entender que aquilo não faz sentido, né? E pesquisar para ver se tá certo. Tem que ir atrás, né? O que já aconteceu que a pessoa não foi atrás. Exato. Então eu acho que ela é a melhor ferramenta possível, eu acho que é uma ferramenta incrível, eu uso sempre, mas ela não pode nos atrofiar, ela tem que ser uma ferramenta para expandir. Ela tem um limite, né? Tem um limite, né? De até onde ela vai mesmo. Isso. E até onde o humano tem que chegar, né? Se você não souber, inclusive, como falar com ela, você não consegue nenhuma saída interessante. Você não consegue fazer com que ela faça aquilo que você tá... Então, até para dar o comando, você precisa entender o que você tá pedindo. E a pergunta mais Matrix possível. Esse limite, um dia, será que ele vai ser quebrado? O limite, você tá falando de que sentido? Da inteligência artificial, até onde ela pode ir como ferramenta, se ela pode se transformar em um ser de fato pensante. Então, a senciência, né? A ideia da senciência da máquina, ela tem... A maior parte da ciência acredita que a máquina ela nunca vai ter a consciência, ela não vai chegar ao ponto de pensar como a gente faz, porque ela não tem poder computacional para isso, mesmo com ela sendo quântica, etc. Ela não teria o poder suficiente para isso. Porque se a gente acha a IA com uma capacidade computacional incrível, o nosso cérebro tem uma capacidade computacional muito mais incrível, assim, muito fora do padrão. Veja, a gente não sabe até hoje como é que surge a consciência. Ainda existem teorias, a gente não sabe exatamente como é que surge a consciência. Então, como é que a gente vai imaginar que isso vai surgir de uma máquina? A maior parte hoje da ciência acredita que não vai chegar a isso. Tem uma parte da ciência que acha que, uma vez que as máquinas comecem a pensar, e que inclusive a IA, as máquinas de IA, elas são criadas simulando o cérebro humano, então ela tem sinapses, neurônios e etc, ela simula o cérebro humano, a consciência seria uma capacidade emergente da máquina, ou seja, ela surgiria em algum momento. É uma parcela menor da ideia científica, mas que ela existe. E a ideia que hoje, onde a gente está, é entender que se ela chegar, e ela surgiria por ela mesma. Por ela mesma? Ela surgiria por ela mesma. Nas sinapses até chegar a esse ponto, né? Isso. E aí, uma vez que, se a gente leva em consideração que existe a máquina com ciência, seres humanos não terão mais nenhuma... Para que servem os seres humanos? E aí, muitas pessoas que falam sobre isso, falam sobre a ideia de você precisa pensar no que você vai fazer quando você não tiver nada o que fazer. O que os seres humanos vão fazer quando eles não forem mais necessários para nada? Sim. Que é a ideia de pensar em... Aí a gente vai viajar, a gente vai colonizar outros mundos e pensar em como é que a gente vai lidar com a humanidade ociosa. Sim. Eu já tava aqui pensando, brother, o ser humano não faz tanta coisa ruim. Pro planeta em si, a inteligência artificial entender isso vai querer exterminar mesmo e não vai estar nem aí. Aí a outra ideia é, a gente deveria deixar a máquina chegar até esse ponto? Será que a gente deveria dar tanto poder? E assim, qual deveria ser o órgão? Se a gente falar sobre órgão, quem deveria ser as pessoas que a gente, na verdade, a gente fala sobre isso hoje. Que a gente fala sobre internet transnacional, sem fronteiras. Basicamente, cada país lida com a internet de sua forma. Mas quando a gente fala com a IA, será que não deveria ter um órgão para isso?
São várias. A internet várias. sem fronteiras, entre aspas, né? Alguns países Isso. da Europa, eles cortam o acesso a certos... enfim, para não chegar aquele tipo de informação Sim. naquele país e tal. Rússia e China tem a internet fechada. Sim. A Letícia comentou aqui, obrigado novamente Ele tá pela ao vivo, contribuição. Não, ela Letícia, ela mandou aqui pra mim. É por isso que já existe engenharia de prompt, para você chegar Isso. à melhor forma de realizar as perguntas para a IA. Perfeito. Então, mais uma contribuição. Letícia, para quem não sabe, fazer a propaganda, viu? Engenheira mecatrônica, braba, tá aqui auxiliando a gente. Hoje, né? Ajudando a gente. Exatamente. Eu fiquei um pouco curioso sobre isso. Como é que funciona isso, a engenharia de prompt, para chegar na melhor forma de realizar essas perguntas para a IA? O que é que essa engenharia de prompt faz? Então, a ideia da engenharia de prompt é novo, né? É um conceito novo. E é um conceito que é você extrair a resposta que você quer da maneira mais otimizada possível, no menor tempo possível, que consoma menos questões computacionais assim da máquina, né? Menos tokens. Sim. Para otimizar o trabalho Pra da otimizar máquina. o trabalho da máquina e o seu. Pra você conseguir exatamente, pra você não ficar perguntando aí, ChatGPT deixa de ser burro, me diga. E é você fazer as perguntas certas, dar exemplos. Então, às vezes, se você quer que o ChatGPT ele faça algum tipo de artigo pra você, e você tem artigos exemplo, é bom você colocar na base de dados dele e falar assim, olha, eu quero artigos mais ou menos nesse estilo. Pegue esse aqui e faça algo nesse estilo pra mim, que é você dar o exemplo, dar vários exemplos, dizer exatamente o que ele tem que fazer, dar os passos, comando, ação e finalização. Então, ao invés de procurar jurisprudência, falar, eu estou num caso X, que o contexto é X, e eu quero que você me dê uma jurisprudência que fale Y de acordo com tal. Então, aí você vem, busque na internet, busque em outras fontes, não. Você dá comandos e ações para a máquina, e a máquina ela consegue ter uma resposta mais específica, quadradinha, mais moldada ao que você quer. Entendi. Perfeito. Inclusive sobre isso, sobre esse assunto específico, né, a pesquisa em si e construção de respostas, eu lembro que eu falo muito com o Pedro, falava, né? Hoje ele está sem tempo. Que ele sempre comentava, vai ter uma ferramenta, uma IA específica, eu não lembro qual, que você vai poder alimentar ela com as suas próprias petições, e aí você vai pedir para ela fazer uma petição, ela vai fazer nos moldes da sua, e bererê e barará. Essa já chegou já no mercado? Já tem, a gente tem muitos agentes, né, de IA que tem muitas ferramentas, assim, ferramenta hoje para tudo você vai ter. Agora, eu ainda não achei uma ferramenta que fosse, assim, perfeita, que eu dissesse, não, agora essa vai. Sabe, todas elas têm ainda alguns probleminhas. Mas hoje sim, a gente já tem IAs jurídicas, muitas. Seja na forma de GPTs no ChatGPT, seja na forma de agentes, seja na forma de softwares separados, mas a gente já tem. Isso vai muito da alimentação da inteligência? De Sim. Quem alimenta? Como é que é alimentado esses dados da inteligência? Eles buscam onde? Porque você falou que tem um comando que você dá lá que busque na internet. Então ele não busca na internet, ele tem um banco de dados próprio, é isso? Então, ele tem o banco de Só dados para entender próprio. isso aí que eu... Então, a grande fonte da IA, então, digamos, a gente está falando do ChatGPT, porque é a mais conhecida. Tá. A gente vai colocar ele como exemplo. Ele tem lá todos a base de dados que eles foram treinadas. Basicamente, ele foi treinado com tudo que está na internet, inclusive com textos meus, textos seus. Tá tudo ali na base de dados dele. E ele pode fazer pesquisas também. Ele tem agentes, ele tem ferramentas que vai lá, faz a pesquisa, busca a pesquisa e ele dá aquela resposta. Inclusive vai ter, acho que tá para sair, ou já saiu para quem é o Pro, que custa caro lá no ChatGPT, agentes mais específicos que podem realizar pesquisas na sua própria barra de ferramentas do computador. Então você dá um comando para ele, pesquise nos sites, ao vivo ali, em tempo real, as passagens para tal lugar para tal lugar. Ele vai lá no seu computador, clica, pesquisa e ele dá a resposta. Então a base de dados, ela basicamente é a base de dados
que ele foi treinado, que é a base de dados grande, que você pode fazer a sua própria base de dados. Você pode montar a sua algumas própria ferramentas dentro específicas. do chat, por exemplo. Faz ferramenta que ele vai buscar primeiro na sua base de dados, depois na base de dados dele, Tá. mas vai passar pela sua antes para pegar aquela informação. Ou as bases de dados que a gente já tem, que são as bases de dados que eles foram treinados, que é basicamente qualquer conteúdo que está na internet. Então, ou você pode, se você quiser, se você criar sua própria IA, você pode criar sua própria IA do zero. Tem ferramentas para isso, se você tiver um computador bom, com situações específicas, você cria sua IA meio que do zero, com a sua base de dados específica treinada para você. Aprendeu? Que legal. Já vou querer fazer uma das minhas no meu banco de petições aí. Tem 15 anos de petições, eu acho que dá alguma coisa, né? Dá algo aí, vamos Mas para fazer treinar isso. você precisa saber quais são os paradigmas que você vai colocar, né? Você não pode colocar tudo junto porque ela também não vai entender. Você vai ter que analisar o que está aquilo ali, vai ter que vetorizar, vai ter que observar o que é que você quer especificamente, vai ter que recortar, não é jogar tudo ali. Tem um grande trabalho para ter pouco trabalho depois. Ou diminuí-lo. Que legal, Assim. velho. Que legal. Assim, a cabeça tá processando aqui porque Muita informação, são muitas informações, né? E é isso. E eu, sinceramente, eu sou muito ruim para utilizar a ferramenta ainda. Sinceramente, eu tenho um pouco receio de usar. Sabe? Por exemplo, quando eu fiz aquele fichamento que eu mencionei, Sim. aí eu fiquei pensando, rapaz, eu deixei de ler o acórdão todo para ler só o resumo. Aí eu fico pensando, eu acho que isso pode me tornar um pouco acomodado, de certa forma. E aí de certa forma, acho que... eu tenho esse receio ainda e não sei usar direito. Muita coisa que você falou aí eu não fazia ideia. Eu não faço ideia como treinar a minha própria IA, por exemplo. No ChatGPT, a maneira mais fácil de fazer isso é você ter que assinar a versão que acho que é de $20 por mês. Aí ela deixa você criar seus próprios GPTs. E aí você vai colocar alguns documentos que tem ali e você consegue criar um GPT específico. Não é a melhor coisa do mundo, mas é a maneira mais barata, mais fácil. Sim. Aí tem outras IAs que você pode utilizar também. Você pode utilizar agentes, você pode tentar programar a sua própria. São vários caminhos que você pode utilizar para ter um software mais específico para você mesmo. Perfeito. Alessandra, você falou que dá consultoria, né? Sim. Inclusive a escritórios de advocacia. Que legal. Para a utilização das IAs. Isso. Para fazer esse banco de dados, isso tudo. Que legal. Quer fazer sua divulgação? Quer divulgar aí no seu Instagram? Só tem o meu @do Instagram, que é alessandra.cms. Só não, porque desde que eu comecei a seguir, eu tenho aprendido Muito bastante. lá, né? Exatamente. Que bom, velho. Diga aí mais. Eu acho que a gente se encaminha pro fim aqui, né? Sim. Muita coisa que a gente falou já vai bater forte na cabeça de quem tá ouvindo, já vai inclusive dar na nossa. Na nossa. A minha mesmo tá pensando em muita coisa aqui, né? Com certeza. Como é, né? A chegada já houve, né? Como é lidar com isso tudo mesmo, Exatamente. né? Até eu que tenho aí 15, 16, 17 anos de profissão, 18 eu acho. Com a chegada da IA, né? Como é que eu vou abarcar isso, né? Como é que vai funcionar isso daqui para frente, né? Isso. Porque senão termina ficando para trás mesmo, né? Ficando obsoleto, né? Perdendo tempo, às vezes, coisa que já estou bem pensativo aqui. Eu também preciso tirar um pouco toda essa negativa de mim para otimizar melhor o tempo e o trabalho também. Vamos lá, dê aí os recados finais e... O primeiro, a mensagem final, a mensagem final de Alessandra aí. Deixa aí, Alessandra, uma mensagem final. Eita, eu não estava preparada para... Tava não. Essa é a nossa surpresa. Surpresa. É a nossa surpresa aí. Meu Deus. Acho que não precisa ser nada muito específico. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não é isso. Eu acho que a mensagem final, quando a gente lidar com a tecnologia, é tratar como uma ferramenta poderosa, modificadora de comportamentos e pessoas, mas eu acho que a gente nunca deve deixar para trás o que realmente faz seres humanos serem seres humanos. E não só na utilização da IA, mas também no nosso dia a dia, na nossa profissão, da gente ser um pouco mecânico demais e copia e cola demais, deixar de pensar criticamente, deixar de lado
compaixão e situações que as pessoas estão sentindo cada vez mais falta, né? Acho que a mensagem final seria isso. A gente vai usar, a gente vai melhorar com isso, mas a gente não pode deixar de lado o que realmente importa. Perfeito. Que massa. Eu gostei muito de você, Alessandra, porque você é uma entusiasta da inteligência artificial. A gente sente isso, você entende muito, você é entusiasta mesmo desse assunto, mas você tem aquela vírgula que diz assim, humano, não vamos perder a nossa humanidade, né? Não vamos perder a nossa essência, e isso eu acho, eu dou muito valor a isso. Perfeito. Que bom, fiquei feliz com essa conversa de hoje. Foi excelente mesmo. Né? Foi para vários caminhos aí que a gente nem esperava, eu acho. Né? Legal. Dê aí os recados finais, Gabriel, pra gente ir caminhando para o final. Os recados finais. Se inscreva aqui no YouTube, caso você ainda não seja inscrito deste canal. Ative o sininho para não perder nenhum episódio. É, como ele sabe, tá vendo? Eu falei tudo errado, você viu? Deixe o like, curta, né, esse episódio, deixe o seu comentário, a sua opinião sobre a inteligência artificial. Você acha que ela vai substituir os humanos daqui a algum tempo? Pois é, deixa aí. Quem sabe com as perguntas de vocês a gente tem que chamar a Alessandra aqui de novo para ela responder essas perguntas. Exatamente. E nos siga também no Instagram, é @3.pdc. No Spotify, se você está lá na academia, né? Só quer ouvir nossa voz, não quer ver nossa cara feia, então você vai lá e assiste ou ouve o episódio, né? Apenas. E agora os patrocinadores. Vamos lá, Brindes Online. @Brindes Online no Instagram, Brindes né? Online. As meninas são feras, os produtos são lindos. Ó. Inclusive, olha essa caneca aqui, ó. Por favor, Letícia, traga aí. A gente esqueceu de dar no começo. Né? Vamos entregar. Hoje falhamos com a caixinha, mas ela virá e eu vou entregar, promessa. Mas temos essa caneca aqui também, que foi feita pelas meninas da Brindes Online, Carol e Marília. Então fica essa lembrancinha aqui pra você. Certo? Linda. Canequinha chique, de qualidade. Certo? E o Jus Locks Cowork também, né? Nosso patrocinador aqui, como eu já falei, com esse estúdio aconchegante. Para você gravar todos os seus conteúdos digitais, como diz Cris. E é isso, né? É isso, vamos encerrando aqui. Um abraço, pessoal, e até a próxima.